Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 5 até o 20. Tiago 5, 12 ao 20. Nós vamos ser ajudados então pelo irmão Valcir. Ele vai ler com os irmãos que têm as suas Bíblias nas chamadas versões tradicionais, não é? Tiago capítulo 5, versículo 12 ao 20. Uma rápida palavra, irmãos, que houve uma entrevista há alguns dias numa das nossas emissoras evangélicas, e o assunto foi versões da Bíblia. E havia cada pastor usando uma versão diferente, cada um deu as explicações do porquê gostava da sua versão, mas eram 5, 4 disseram que gostavam particularmente da sua, mas não viam problemas nenhuma da outra. Mas um dos pastores disse que a única versão que ele não recomendaria é a NVI, porque ela teria 35 erros de tradução. Eu já expliquei isso aqui aos irmãos. Se você for fazer isso, você vai encontrar de 30 a 40 ditos erros também nas outras versões. A questão é muito simples. Quando uma Bíblia vai ser traduzida, escolhe-se a coleção de manuscritos que vão ser seguidos. Os manuscritos estão espalhados em vários lugares. Os mais importantes, os mais antigos estão no Vaticano, estão em poder da Igreja Católica, não é? Mas há no Museu de Londres, há em alguns lugares dos Estados Unidos, há em Israel. Então a NVI escolheu um determinado tipo de coleção de manuscritos, que são cópias das cópias do Novo Testamento, não existem os originais, né? E aquela coleção tem determinadas facetas, como as outras têm. Por isso existem algumas diferenças de tradução, até porque às vezes um manuscrito tem diferença de 100, 150, 130, 200 anos de diferença um do outro. E aí as palavras mudam o significado, não é? Nós sabemos que acontece isso com a língua portuguesa. E aí a tradução tem que ser burilada, tem que ser repensada. Não são questões de modismos ou de invenções. É um problema bíblico que existe, um problema textual. Algumas palavras mudam mesmo de sentido, não é só uma questão de ênfase diferente, é mudança mesmo de significado, e graças a Deus por isso. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas é a palavra dos homens. Tem também, então, os problemas humanos ali inseridos. E graças a Deus, porque você vê uma coisa, os versículos, irmãos, essenciais para a nossa salvação, para a nossa santificação, em todos os manuscritos, são exatamente a mesma coisa. Não há diferença. Os problemas de tradução, às vezes, são em outras questões que precisam ser analisadas, estudadas, mas eu lamento, né, que as pessoas ouvem o galo cantar e não sabem onde, né? Porque se você for apontar, querido, ele disse que usava a trinitariana, pois os outros tradutores dizem que com facilidade vão achar pelo menos 50 falhas, né, na maneira de traduzir a trinitariana. É uma coisa perfeitamente normal, porque é da coleção de manuscritos que a trinitariana escolheu, né, para se estabelecer. Então não é uma questão de invenção de palavras, é uma questão de coleções, né, de manuscritos antigos, que são através dos quais a Bíblia pode ser traduzida. Então vamos ler Tiago 5, de 12 ao 20. Os irmãos que têm as versões ditas tradicionais, levantem os que têm as versões tradicionais. Levante bem alto, eu quero ver sua Bíblia. Grande número aí. Os irmãos têm NVI. Levante a NVI. Ei, já está quase encostando. Não estou fazendo propaganda, por favor. Não, daqui a pouco vão dizer que eu estou ganhando aí comissão, né? Tiago 5, de 12 ao 20. Vai começar então o Cizinho lendo com os irmãos que têm as versões ditas tradicionais. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Obrigado, irmão Valci. Meus amados, o que se convencionou chamar de versículos de 12 ao 20 do capítulo 5 da Epístola Universal ou Católica de Tiago, católica no sentido universal, é assim que ela é tratada pelos eruditos do Novo Testamento, se constituem na parte final de uma obra escrita, atribuída a um certo Tiago, que segundo as tradições mais antigas do cristianismo, é Tiago o justo, irmão do Senhor Jesus Cristo e o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Esta epístola ou carta, ela tem um final diferente das outras cartas que nós encontramos no Novo Testamento. As cartas de Paulo costumam terminar com uma bênção. A epístola aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, também termina com uma bênção, mas a de Tiago não. Não há uma despedida pessoal, não há saudações dirigidas a ninguém, não há nenhuma bênção. O autor termina a sua carta ensinando, refletindo sobre tudo o que se constitui nos temas da sua carta, e que são honestidade, cura, esperança e cuidado entre os irmãos. Sem dúvida, meus amados, a carta dita de Tiago sempre foi uma das mais difíceis partes da Bíblia para ser compreendida. Há mesmo pesquisadores do Novo Testamento que dizem que a mesma foi escrita por um segmento, por um grupo que se opunha aos ensinos de Paulo por causa da ênfase de Paulo à salvação tão somente pela fé, pela graça. Seriam esses os membros do partido cristão primitivo chamado de cristianismo judaizante, ou membros dos cristãos judaizantes que tinham Tiago como seu ícone, que tinham Tiago como seu modelo, e por isso colocaram o nome da epístola de Tiago, não sendo Tiago, no entanto, na verdade, o seu autor. Mas não há evidências históricas para isso. Lutero teve problemas com a epístola de Tiago. Ele chegou a considerá-la uma obra apócrifa, isto é, não inspirada. Durante muito tempo, Lutero dizia que Tiago não poderia fazer parte do cânone sagrado das Escrituras. Dizem que ele a chamou de a epístola de palha, até realmente compreender o que ela queria ensinar, e daí em diante ele se tornou um dos seus grandes admiradores. Os católicos romanos usam esse trecho da epístola que nós lemos com os irmãos para explicar a crença no que eles chamam de sacramento da extrema unção, ou sacramento dos moribundos. Quando o paciente está num estado considerado terminal, insta-se que se confesse, se puder, e receba então o sacramento da extrema unção, que é feito com a unção do óleo para o preparo da sua alma para a outra vida. Os anglicanos não chamam isso de sacramento, essa aproximação com o paciente dito terminal, mas o fazem. Eles o chamam de ritual da unção dos enfermos, e não aplicam o mesmo a quem está em fase terminal apenas, mas aos demais doentes. Os católicos estão começando a usar o que chamam de sacramento da extrema-unção cada vez mais como uma oração em favor da saúde do enfermo, e não mais como uma espécie de despedida, não é, do enfermo desse mundo. É interessante que há muita gente que fora, né, do nosso contexto tem essa ideia católica, e quando vê o pastor fazer visita a algum ente querido, ficam assim assustados.
Eu me lembro que fui fazer uma visita no hospital e quando eu cheguei, a filha do moço começou a chorar copiosamente, né? E eu fiquei meio assim, disse: o que foi, filha? O senhor já veio dar extrema unção, meu pai vai morrer. Eu digo: não, meu filho, o pastor faz visita às pessoas enfermas, na verdade, querendo que seu pai viva. Eu não estou aqui com essa intenção e nem tenho, não é? Esse tipo de vontade e nem autoridade para determinar isso, né? Mas é o contexto, né, no qual nós vivemos. Já os cristãos carismáticos gostam desse trecho para justificarem-se no uso que fazem do óleo para ungir os enfermos. Também há os que, por causa dessa carta, proíbem os membros das suas comunidades eclesiais jurarem nos tribunais. Os assim mesmos denominados testemunhas de Jeová fazem isso, mas também os nossos irmãos em Cristo, os anabatistas menonitas, fazem a mesma coisa, proíbem terminantemente o juramento sob qualquer aspecto. Na verdade, irmãos, a epístola possui preciosos ensinamentos para a nossa vida cristã diária, de como nós, como povo de Deus, temos de proceder em relação a uma série de questões, e inclusive em relação à questão do juramento. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não, para que não caiam em condenação. Na verdade, o texto não está proibindo o se jurar, nos chamados casos legais. Há na Bíblia exemplos de juramentos. A Bíblia fala de Deus jurando. Recordemos-nos de que em Gênesis 24, verso 3, nós temos Abraão exigindo o juramento do seu servo para que ele escolhesse para seu filho Isaque uma esposa que não fosse cananita. Em Gênesis 50, 25, José faz jurar os filhos de Israel que eles iriam transportar os seus ossos para fora do Egito quando ele morresse e para a terra de Canaã voltassem. Em Levíticos 5,4, a lei mosaica avisava sobre o juramento irresponsável e avisava e prevenia que se alguém jurasse apressadamente, sem saber o que estava jurando, depois descobrisse que jurou o que não poderia ter julgado, mesmo alegando que não sabia de fato sobre o que estava jurando, tornava-se responsável pelo juramento. Mas, na verdade, a lei mosaica não proibia o juramento. O que a carta de Tiago está ensinando, irmãos, tem a ver com o contexto da época. Porque, segundo a tradição judaica, e esta é a mais judaica de todas as epístolas que há no Novo Testamento, segundo a tradição judaica, quando um juramento não era feito se usando o nome de Deus, esse juramento podia ser quebrado. Se você jurasse e não jurasse em nome de Deus, aquele juramento, na verdade, não valia nada. E por isso os judeus inventavam 1001 formas de truncarem os seus julgamentos e evitar pronunciar o nome de Deus, alegando aquela questão da santificação, que o nome de Deus era sagrado, não podia ser repetido, mas muitas vezes isso era usado porque a intenção de quem estava jurando era, de fato, não sustentar a verdade ou não cumprir, não é? O que estava prometendo. Quando também se pedia a alguém para jurar, é porque essa pessoa não merecia crédito. Aliás, mesmo hoje, né? Ou principalmente hoje, quando se exige de alguém que esse alguém jure, então você jura, normalmente é porque tal pessoa não merece crédito, e por isso estão pedindo, né, ou exigindo dele o seu juramento. Quando a esposa chega para o marido e diz: você jura que não está me traindo? Pode ter certeza, querido, que ela não confia nem um pouquinho, já está cheia de razões para achar que ele, né, já está fazendo o que não devia. E a mesma coisa a esposa, né? Quando o esposo chega: você jura que não está me traindo? Mesma coisa, coitado, ele já está sem certeza mais nenhuma, né, do que a sua esposa está fazendo. Tiago, irmãos, repete na verdade o Senhor Jesus Cristo, repete o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, e ele quer que os cristãos sejam conhecidos como pessoas que não precisem jurar, porque as pessoas devem acreditar naquilo que nós falamos. Temos de jurar nos tribunais,
Nós temos de jurar nos tribunais porque nós vivemos numa sociedade mentirosa e o juramento é uma forma de poder punir os que mantêm em relação à lei um comportamento dúbio. Mas como cristãos, nós não somos mentirosos e por isso não temos de jurar no nosso dia a dia. Temos de jurar nos tribunais, porque é essa lei, mas não temos de jurar, irmãos, no nosso dia a dia. Nós não temos de jurar entre nós. Nós não temos de jurar entre parentes, não temos de jurar entre amigos ou colegas de serviço. E nós devemos ensinar as nossas crianças a não jurarem para os coleguinhas. Desde cedo as crianças têm de aprender que as pessoas têm de nos ver como pessoas que têm palavra. Nós temos de ser conhecidos como pessoas que cumprem o que prometem, que assumem pagar as consequências das coisas que estão fazendo, que vai pagar aquilo que tomou emprestado, aquilo que prometeu devolver. Nós temos que então dessa forma se encaixar naquilo que Jesus falou, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Foi isso que Jesus disse. Como posso jurar, por exemplo, em nome de Deus? Juro por Deus. Como é que eu posso jurar em nome de Deus? Eu não tenho nenhum poder sobre Deus. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre Deus. Eu não posso jurar sobre o que é mais sagrado. Já viram isso? Juro pelo que é mais sagrado. Você não tem autoridade nenhuma de jurar sobre o que é mais sagrado, porque você não tem controle sobre o que é mais sagrado. E o que é mais sagrado do que Deus? Como posso jurar pela minha vida? Juro pela minha vida. Você também não pode jurar pela sua vida. Você não é dono da sua vida, querido. Alguém aqui pode acrescentar 1 minuto à sua vida? Alguém aqui pode fazer isso? Não. Ninguém pode acrescentar sequer segundos à sua vida. Você não tem esse poder. Como é que eu posso jurar pela minha mãe? Juro pela minha mãe mortinha. Não é assim? Não é assim que as crianças falam? Juro pela minha mãe mortinha. Coitada da mamãe, né? A mãe sempre sofre, coitada. Como posso dizer, eu juro por isso, eu juro por aquilo, se eu não tenho qualquer autoridade sobre o viver, sobre o morrer de ninguém, e assim por diante? Então, o juramento é isto. O juramento legal, você tem que obedecer à lei, você cumpre, né? Se for chamado lá no tribunal, jura dizer a verdade, somente a verdade, não sei, também eu juro, tá certo. Como cristão, você não tem que chegar lá, não vou jurar, porque a Bíblia diz que não é para jurar. Não é bem isso que a Bíblia está ensinando. Agora, pare com esse negócio de ficar jurando, né? Jurando com familiares, jurando com mulher, jurando com marido, porque se você está fazendo isso, você não anda certo, não é? E ensinar os filhinhos, as crianças já também não ficarem com esse negócio, juro, e muito menos pela mãe mortinha, que coisa horrível. Sem dúvidas, essa epístola de Tiago possui preciosos ensinamentos para a nossa vida cristã diária. Ela nos ensina, por exemplo, como povo de Deus, como proceder em relação à oração e o louvor em nossa vida. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Veja bem, irmãos, o texto sagrado nos diz para orarmos quando estivermos sofrendo e nos insta a louvarmos quando estivermos alegres. Que humanidade, irmãos, há neste texto? Que texto humano é este? Não, ele não pede que você fique sorrindo, mesmo quando não dá. Como dizia a letra de um certo ineto, que hoje, graças a Deus, quase ninguém canta. Se estiver sofrendo, se estiver aflito, ore. Se estiver alegre, não se esqueça, louve. Sim, nós temos um ineto muito bonito, que conclama, então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Errado ou certo? Certo. Paulo e Silas estavam encarcerados, jogados numa cela imunda, porque assim eram as celas romanas. E estavam acorrentados, estavam sendo tratados como animais, nivelados aos assassinos, aos ladrões, mas estavam chorando? Não. O texto diz que começaram a cantar, e Deus lhes abriu as portas da prisão.
Horatio Spafford, sofrendo a imensa dor da morte das suas 4 filhas no naufrágio do navio Ville de Havre, em 22 de novembro de 1873, enquanto viajava para encontrar a esposa no país de Gales, quando o navio passou por onde aconteceu o desastre, esse servo de Deus, com lágrimas escorrendo pelo rosto, escreveu: se a paz como um rio sereno tomar o meu caminho, no momento quando as tristezas como ondas imensas do mar vierem me encobrir, ó seja o que for que acontecer, tu, Senhor Jesus, me dará condições de dizer: está tudo bem com a minha alma. Ó sim, está tudo bem com a minha alma. Que ganhou em português a versão: se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Esse, meus amados, foi um louvor em meio a um imenso sofrimento. A tripulação e os Quakers, os crentes da luz interior, também chamado de Igreja dos Amigos, que estavam no Titanic, ou como dizemos aqui, Titanic, quando viram que não teriam como escapar, deram-se as mãos, e enquanto o navio ia afundando, começaram a cantar: bem perto, meu Deus, de ti, bem perto de ti, mesmo que seja uma cruz erguida para me manter de pé, tudo que eu for cantar agora em diante é: bem perto, meu Deus, bem perto de ti, bem perto, meu Deus, de ti. Que ganhou em português a versão: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O louvor diante da morte iminente. Então, quando a letra do hino diz para louvarmos, sejam quais forem as circunstâncias, veja bem, ele também não está sugerindo que quem está sofrendo tem de louvar da forma como o hineto é cantado, porque o hineto é cantado de forma vibrante, triunfante, mirabolante. Mas a letra não está pedindo isso. A letra está dizendo que você deve fazer isso, mas o ritmo do momento em que você vai cantar, louvando a Deus em meio a um sofrimento, provavelmente será um outro tipo de canção, um outro tipo de ritmo. O que o hino está fazendo é uma pregação, né? Em relação aqui à atitude do crente. A letra conclama ao louvor, mas o louvor há de ser conforme às circunstâncias, que Deus há de dar então forças para nós louvarmos. Afinal, nós podemos cantar enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto. Lembram-se de Jeanette Sampour, aquela mulher que ficou 6 dias soterrada sob um prédio em Porto Príncipe no terremoto do Haiti? O seu marido, Roger Sampour, ficou de plantão os 6 dias, junto aos escombros nos quais ele sabia a mulher fora soterrada, e sempre dizendo que tinha certeza que ela estava viva. Então, 6 dias depois, ouviram-se gemidos, e Roger correu para onde eles estavam, sendo ouvidos para confirmar o que o seu coração estava dizendo. Ouviram os gemidos de Jeanette. Jeanette estava viva. Então ele e os outros populares começaram a tentar tirar a laje com as próprias mãos, mas sem sucesso. E logo chegaram os bombeiros, e aí se pôde ouvir Jeanette dizer que estava com os dedos quebrados, que estava sentindo muitas dores, que estava com muita sede. E quando soube que o marido estava ali perto, disse: se eu morrer, quero que você saiba que eu te amo muito. Vejam bem, irmãos, eu fico pensando como Deus atua na vida de uma pessoa. Porque imagine você debaixo de lajes, 6 dias depois, cheios de dor, mau cheiro para tudo quanto é canto, né? Porque obviamente que não acontece nesses momentos, mas aí você ainda tem expressões de amor por alguém. Por 3 horas, então nós acompanhamos os bombeiros e auxiliares trabalharam falando com Jeanette. Finalmente ela foi tirada bem machucada, mas todos ouviram-na dizer: merci, mon Dieu. Obrigado, meu Deus. E logo depois, na maca, ela começou a cantar: je ne parle pas la morte, je ne parle pas la morte. Eu não tenho medo da morte. Meus irmãos, para quem dormiu 6 dias ao lado da morte, e depois dizer não tenho medo da morte, é uma expressão sem dúvida de louvor, não é? De alguém que realmente experimentou o socorro e a presença de Deus. Era o louvor de alguém que tinha toda a autoridade para cantar não tenho medo da morte,
Porque, como eu disse, por 6 dias ela se deitou ao lado da morte. Talvez alguém diga que essa orientação de Tiago, se algum de vocês está sofrendo, ore, é chover no molhado. Porque qual cristão não sabe que tem de orar no momento de aflição? Qual cristão que não sabe? Mas vejam bem, irmãos, do jeito que nós oramos, quase nada. Alguns nada, nadinha. Essa orientação do homem de Deus não é chover no molhado. Quando a dor aparece, quando a aflição surge, quando a angústia entra vida dentro, porque a gente não tem o hábito de orar, a gente descobre que não pode orar. Você sabe disso. Quantas vezes você precisou começar a orar e descobriu que não conseguia? Por quê? Porque você não tinha o hábito de orar. Você não mantinha uma vida de comunhão com Deus. Aliás, meus amados, o nosso interior até pode dizer para a gente não orar mesmo, porque senão vamos estar sendo refinados hipócritas. Ah, agora você quer orar? Por que não orou quando tudo estava bem? Mas para não deixar que esse tipo de pensamento nos domine, é que o Espírito Santo levou Tiago a escrever esse santo chover no molhado. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ore, que não dê ouvidos a essa argumentação. Você não devia orar agora não. Não, insista, ore. Porque mesmo que você não tenha aprendido a orar, mesmo que você não tenha levado a sério a vida de oração, a misericórdia de Deus, sem dúvida vai ouvi-lo nesse momento. Há entre vocês alguém que está sofrendo, que ore. Como cristão, irmãos, eu tenho 2 maneiras de enfrentar a dor, o sofrimento, a angústia, a doença e o medo. Maneira 1, eu deixo o problema, eu deixo o sofrimento, eu deixo a angústia, eu deixo a dor me controlarem e eu respondo a isso tudo com ansiedade, com raiva, com revolta, com reclamações em cima de reclamações. E aí eu acabo de vez. Ou maneira 2, eu resolvo bater de frente com os meus sofrimentos, eu resolvo bater de frente com as minhas angústias, com as minhas idiosincrasias e falo com o meu Pai Celestial sobre isso. Falo com Ele sobre as minhas limitações para enfrentar isso tudo, pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele sabedoria e pedindo a Ele para aprender a cada instante, depender mais e mais dEle. E aí eu vou entender, porque o poeta sagrado cantava: mesmo que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46. Aí eu vou entender porque escreveu o homem de Deus: eu sou mais do que um vencedor por meio de Cristo Jesus, porque afinal nem a morte me pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 37 e 38. Então entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. É a bendita recomendação do oráculo divino, porque ele sabia que mesmo como servos e servas de Deus, num momento nós estamos cantando porque nós estamos alcançando o topo da montanha, mas em outro nós estamos chorando porque estamos descendo para os vales sombrios da morte, ou da sombra da morte. Sabe, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, as circunstâncias se tornam adversas e se viram contra nós. Mas como o Senhor Jesus é o mesmo hoje e será para sempre, então nós podemos ter a certeza de que Ele faz toda a diferença em nossa vida. Quando a vida está boa, Ele cuida de nós. Quando as sombras descem sobre nós, Ele continua no controle, porque Ele sempre esteve, está e sempre estará no controle dos fatos. Por isso Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a palavra de Deus, porque Ele está sempre no controle. Por isso nós oramos em nome dEle, por isso oramos por causa dEle, nos momentos da dor, da solidão e da tristeza.
E oramos em nome dele, Jesus, e por causa dele, Jesus, nos momentos de paz, nos momentos de sossego, nos momentos de beleza, podendo assim extravasar a nossa gratidão e alívio através dos nossos louvores. A Igreja de Cristo sempre louvou. No ano 111, Plínio o Moço, um dos governadores de uma das províncias do Império Romano, precisou mandar um relatório ao então imperador romano sobre os cristãos da sua região, a Bitínia. Ele estava fazendo prisões de cristãos, porque esta era a ordem do império. E ele escreve uma carta ao imperador falando sobre como eram aqueles cristãos que ele estava prendendo. E ele diz que um dos hábitos que os cristãos tinham com mais frequência era o cantarem hinos ao seu Deus, mesmo presos. Esse era o testemunho, não é? De Plínio o Moço. Sem dúvida, meus amados, essa epístola possui grandes ensinamentos para a nossa vida cristã, como povo de Deus, e ela nos traz ensinamentos sobre enfermidade, sobre a oração, como pecado e enfermidade podem se relacionar. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Com óleo ou com azeite, ou óleo, e uma exortação para a confissão de pecados uns aos outros, de forma que todos assim pudessem ser sarados, o texto nos coloca diante de uma realidade realmente importante da nossa fé cristã. Eu creio, meus amados, que ninguém na igreja tem dúvidas acerca da utilidade de chamar os presbíteros ou os pastores das igrejas para orarem em favor dos crentes que estão doentes. Os pastores sabem que devem orar pelos enfermos do seu rebanho, orar para que eles tenham paciência e para que a sabedoria dos médicos seja usada convenientemente por Deus. Eles sabem que devem orar para que seus familiares sejam fortalecidos e para que descubram que o amor de Deus é uma realidade, apesar da aflição, da doença e da dor. Mas a questão nessa passagem é mais complicada do que eu acabo de dizer. Ela fala de uma oração da fé, de uma unção com óleo ou azeite, e ela fala de perdão de pecados. O texto diz que essa oração feita com fé salvará o doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Então há muitos e muitos cristãos hoje que vivem repetindo estas palavras de Tiago: a oração da fé salvará o doente, a oração da fé salvará o enfermo. Eles já estão repetindo, imaginando que elas devem significar que nenhum sofrimento, que nenhuma enfermidade pode deixar de ser resolvida, pode deixar de ser curada, de ser completamente curada, à luz desse texto. A ideia é de que desde que eles possam orar com fé, Deus então estará obrigado a lhes conceder o que eles estão pedindo. Meus amados, eu creio num Deus que não pode ser limitado por nada, inclusive não pode ser limitado pelas nossas orações, porque Ele é quem deve me limitar. É Ele quem me limita. Eu creio num Deus que me deixou a sua palavra, e que a sua palavra, por ser perfeita, é um todo, e ela precisa ser compreendida como um todo. Sendo assim, se eu resolver guardar esta afirmação de Tiago de forma literal, à luz do que existe em outras partes do Novo Testamento, eu vou ter problemas sérios. Quando nos chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos e acompanhamos mais ou menos os 30 anos que este livro cobre, que são os primeiros 30 anos da Igreja de Jesus Cristo na Terra, sabe quantos milagres estão anotados nesses 30 anos? 10 milagres. Logo, meus amados, milagres não podem ser a tônica da pregação cristã.
Senão haveria relatos de muitos e muitos mais, muito mais milagres. Não estou dizendo que houve apenas 10 milagres. Estou dizendo que se Lucas resolveu falar apenas de 10, é porque essa não era a tônica da vida, da pregação e do ministério da igreja. É fácil perceber que não há curas relatadas à torta e à direita por esse livro, como não há também em outras partes da Bíblia. Os milagres, as curas que estão relatadas na Bíblia se apresentam todas com uma determinada finalidade, com um determinado propósito. Se formos ao Antigo Testamento, vamos encontrar os relatos sobre milagres restritos às pessoas de Moisés, de Elias e de Eliseu, e aos 2 relatos milagrosos que envolveram Daniel quando ele estava na Babilônia. Não há nenhum relato bíblico no Antigo Testamento envolvendo personagens como Abraão, Isaac, Jacó, José, Ruth, Gideão, Davi, Isaías, Esdras e Neemias. Milagres aconteceram na vida deles, mas eles não foram instrumentos de milagres. Eles não disseram para que acontecesse isso ou aquilo, através das suas orações. Realizaram algum tipo de milagre, de sinal, apesar de serem pessoas fiéis a Deus, não estão relatados. Foram usados milagrosamente, mas não foram fontes e nem foram instrumentos de milagres desse sentido que nós conhecemos, não é? De orar e alguém ressuscitar, de pedir a Deus e alguém ficar curado. Ao chegarmos ao Novo Testamento, nós encontramos relatos maravilhosos sobre milagres, mas encontramos também que Paulo não curou Timóteo. Mas antes disse para ele tomar remédio por causa de um problema crônico que tinha no estômago. 1 Timóteo 5,23. Lemos ainda que ele, Paulo, deixou o seu companheiro Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4,20. Será que Paulo não conseguia fazer a oração da fé, recomendada por Tiago? Ele não tinha fé? Claro que não foi esse caso, irmãos. Sabemos que Paulo orou e curou pessoas, e libertou pessoas do demônio, e ressuscitou mortos. Mas Timóteo não, e nem Trófimo. As lutas, os problemas e a doença fazem parte da nossa mortalidade. Mesmo o mais simples resfriado é o aviso de que cada um de nós vai morrer. Felizes somos nós, meus irmãos, quando nós temos a certeza de que a nossa caminhada, às vezes com saúde, às vezes doentes, às vezes curados, às vezes permanecendo enfermo, que nessa nossa caminhada nós nunca estamos sozinhos. Esta palavra maravilhosa de Deus sobre isso nos fala de um milagre. É assim que ela fala desse milagre. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos. Que milagre. Sabe, Tiago era um judeu. E o judeu aprendia desde cedo a importância de se crer na soberania de Deus, na vontade de Deus. É claro que não foi sem razões que o Senhor Jesus Cristo nasceu, humanamente falando, como um judeu. E que a igreja cristã começou com judeus e entre judeus. E vejam bem, Tiago agora não era somente um judeu. Era um judeu cristão. E como tal, ele sabia que o seu Senhor e Salvador passara momentos de muitas aflições no Getsemane. Ele sabia o que Jesus passara no Getsemane, pedindo a possibilidade de um afastamento, de um cálice por demais amargo. Ao mesmo tempo que dizia, mas Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Mateus 26, 42. Será que o Senhor Jesus não tinha fé? Precisamos fazer essa pergunta tola, porque há os que dizem que quando você ora, pedindo que se faça a vontade de Deus, é porque você não tem fé. Eu acho que você aí é que tem fé. Tiago estava escrevendo a cristãos judeus, e ele não precisava explicar a eles que a oração da fé salva o doente, conforme o plano de Deus. Observemos que Tiago também usou o verbo salvar, ao invés de curar. Sabe, em grego esse verbo é sozo, e tem uma riqueza muito grande em termos de significado. A salvação ao qual esse termo se refere tem a ver com a doença física, é verdade,
mas era um verbo usado com o propósito de mostrar uma ação de Deus que sempre vai além do físico, que sempre vai além da visão terrena. Ele tem a ver então com a cura que levanta o enfermo da cama. Tem a ver com a cura que levanta o enfermo do leito de enfermidade. Sim, tem. Mas tem também a ver com o levantar o enfermo da desolação, do desânimo, da prostração, do desespero, sem que obrigatoriamente o levante da cama, no sentido físico. Até porque a doença tem a ver com o pecado, e com o pecado de nós todos. Precisamos falar disso no sentido geral, por isso Tiago fala de uma oração que leva ao arrependimento dos pecados. Mas precisamos falar também disso no sentido particular, porque pecados cometidos pela nossa devassidão, e até aqueles pecados que simplesmente não são confessados a Deus, que ficam guardados, escondidos em nós, podem se tornarem fontes de doenças terríveis. Mas antes de eu abordar essa questão de confissão de pecados, deixe-me dar uma palavra sobre essa questão da unção com o azeite. A questão do uso do óleo ou azeite para a unção não tem nada de mistério. Na verdade, é uma lição de Tiago, que muitos grupos hoje, por não perceberem, estão fazendo exatamente o contrário do que ele quis ensinar. O óleo, isto é, o azeite de oliveira, era considerado pelos antigos como algo dotado de propriedades medicinais. Era usado como alimento, era o primeiro alimento que o recém-nascido colocava na boca, e era usado como remédio. Por isso, na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus contou que o samaritano, para cuidar do judeu ferido, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e depois o enfaixou. Lucas 10:34. Cláudio Galeno, médico grego, que era um médico dos gladiadores no ano 151 e que deu na medicina a origem o que é chamado de galenismo, que são teorias que possuem algumas ideias que ainda hoje são usadas. Ele escreveu um tratado sobre o azeite, e nesse tratado ele diz: é um dos mais perfeitos remédios que existe. Então, queridos, quando Tiago fala da unção com o azeite, inicialmente ele está mantendo um costume judaico, porque era judeu, ele era um judeu escrevendo a judeus, e quando um judeu adoecia, a primeira pessoa que ia visitá-lo não era o médico, era o rabino, e o rabino já levava o azeite para passar nele, se fosse ferida, para passar na ferida, se a doença fosse interna, para passar no corpo dele. Era uma forma de se aproximar da pessoa enferma, mas ao mesmo tempo de dizer que se esperava um tratamento que era o tratamento então conhecido. E então depois chegava o médico, que muitas vezes ia continuar fazendo o tratamento ainda com o uso do azeite. A unção do azeite era uma forma de se dizer, então, era isso que Tiago estava querendo dizer. Como cristãos, nós estamos colocando a capacidade humana também de curar sob a soberania de Deus. Usava-se o azeite para dizer: é preciso tratar do enfermo com remédios. A confissão do pecado no texto aqui tem a ver inicialmente com o cristão enfermo, para que fosse sanada qualquer dúvida acerca da sua doença, se ela era ou não uma enfermidade consequência de um pecado direto. Mas naturalmente nós temos aqui um encorajamento mútuo, porque a confissão de pecados entre os crentes leva à reconciliação, leva à consagração e com isso à disposição de mudança de vida. E muitas vezes, querido, as pessoas estão doentes porque falta isso. Falta confissão, falta se abrir um para o outro, falta tirar o que está lá dentro, ferindo, machucando, acabando, consumindo a pessoa, que está arriscado por causa disso até contrair doenças muito graves, como o câncer.
Um dos melhores tratados médicos modernos foi daquele médico americano que se especializou em reumatismo crônico, e ele fez um estudo muito sério. Ele analisou mais de 2.000 pacientes, e ele disse: cheguei a uma conclusão curiosíssima. 88% dos meus pacientes que sofriam dessa doença, que já estavam tortos, aleijados, todos tinham mágoas em seus corações. Tinham ódio de pessoas, tristezas profundas em relação a outras pessoas, e eu fui percebendo que a doença estava ali. E à medida que alguns foram aceitando a serem tratados nesse aspecto, foram melhorando assim de forma muito clara, a ponto de não mais precisarem de medicação. Volto a lembrar a Amélia Pereira Bezerra, minha ovelha aqui, que muitos irmãos conhecem. A Amélia não podia vir à igreja, quando vinha nós tínhamos que trazê-la no colo, ela era completamente torta, né? Completamente deformada. E ela dizia assim: pastor, eu comecei a ficar assim quando eu não conseguia controlar mais a minha mágoa e o meu ódio de certas pessoas. Porque eu comentei isso com ela, se isso não teria a ver com alguma coisa espiritual, interna, e ela disse: é verdade, eu era uma pessoa que odiava e tinha mágoa de muita gente. E eu fui percebendo que isso foi acabando comigo. Hoje eu estou salvo, sou a pessoa mais feliz do mundo, apesar de estar torta e dizer, dói 24 horas, sem parar, nem quando eu durmo para de doer. Mas o Senhor não quis e não quer me curar para que eu não esqueça do que me levou a isso. E eu levava muitas pessoas na casa da irmã Amélia para conversar com as pessoas que diziam para mim que estavam cheias de problemas, que Deus tinha esquecido delas, essa coisa toda. Aí quando olhavam a Amélia daquele jeito, e a conversa na Amélia, aí eu pegava a pessoa: vamos voltar lá para o gabinete para a gente acabar de conversar. Não tem mais conversa não, pastor. Eu não tenho problema nenhum, puxa vida. Então, irmãos, vejam bem quantas coisas estão acontecendo na nossa saúde por causa de pecados nossos. Principalmente esse tipo de pecado, de mágoa, de raiva, né, de falta de perdão. E é isso que Tiago está querendo trabalhar. Naturalmente, há de se evitar os excessos nisso. A confissão de pecados a um sacerdote é um excesso. É um excesso porque após a morte vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz, nenhum ser humano tem o direito de crer que um pecador deve depender da intercessão de um outro pecador para que os seus pecados sejam perdoados, para que ele receba a absolvição dessa pessoa. Mas a confissão coletiva em algumas seitas protestantes é um outro excesso, pois isso tem trazido desgraça e desconforto e não edificação. Felizmente são poucos os grupos que praticam isso. Sempre há aquelas pessoas pervertidas que sentem um prazer imenso em contar suas vidas pervertidas aos outros, em nome de confissão de pecados, e que têm um prazer pervertido, de que quando sabem o pecado dos outros, saem espalhando para tudo quanto é canto. Que ambiente, não é? Deve ser para essa gente uma seita que estimula a confissão coletiva de pecados. Mas não tenhamos dúvida, não tenhamos dúvidas de que o acerto entre os irmãos, o pedido de perdão a uma pessoa ou até a um grupo específico de pessoas, desde que dentro da norma, da ordem, do equilíbrio, não há dúvidas que é sempre uma bênção. Porque a desobediência a isso impede as nossas orações, porque é a oração de um justo, é a oração de um justo, de uma pessoa obediente, que é a oração poderosa. Não por causa dele, mas por causa de Deus. Em relação à oração, há ainda a citação sobre Elias, tido como mais importante dos profetas judeus, mas aqui lembrado, irmãos, como um ser humano e não como um super-homem. A oração é o nos contatarmos com o poder divino, é entrarmos em comunhão com Deus, mesmo sendo nós o que somos, seres humanos. A oração é o canal através do qual, pelo poder e pela graça de Deus, as doenças podem ser curadas ou podem ser suportadas de uma forma também milagrosa. Os problemas podem ser sanados ou podem redundar
numa força extraordinária de fortalecimento de caráter. Os desafios podem ser vencidos ou dominados de forma que sempre seremos mais do que vencedores. Para terminar, essa epístola possui preciosos ensinamentos também a respeito do cuidado daqueles que entre nós vacilam na caminhada cristã. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviaram da verdade, mas alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, após destacar a questão do poder da oração, Tiago nos fala do cuidado que a comunidade dos salvos tem de ter uns com os outros. A preocupação, irmãos, com o crente que se desvia pode redundar, se ele voltar, no que a Bíblia fala de cobrir uma grande multidão de pecados. Isto é, Tiago nos ensinou a sermos compassivos, misericordiosos com os que se desviam, trabalhando para que eles sejam trazidos de volta. Multidões de pecados ou muitíssimos pecados são neutralizados quando isso acontece. Sabe, dentro do contexto desse texto, a preocupação de Tiago com os que se desviam é a de que, afastados do Evangelho, mesmo que sejam conhecedores dessa verdade, tais pessoas se tornam sujeitas às ações dos pecados em suas vidas. E esses pecados vão se tornando numerosos. E enquanto estiverem afastadas, estarão completamente impedidas de serem abençoadas com as orações da fé em favor da saúde física, da saúde espiritual das suas vidas. E isso não é nada bom. Os que se desviam, os que estão aqui dentro, mas estão desviados, estão aqui dentro apenas com suas presenças físicas, mas estão com seus corações e com suas vidas afastadas do Evangelho, precisam ser trazidos de volta. Não tem de ser, irmãos, procurados e nem achados como se caça bruxas, ou se fazia caças às bruxas ou aos heréticos, nos tempos infelizes que já se passaram. Porque às vezes nós temos essa facilidade. Vamos descobrir o errado. Quem está errado? Não. Nós não podemos permitir que ele continue errado, não. Mas como é que nós fazemos isso? Buscando, se aproximando para trazê-lo de volta. Isso para o bem dele, isso para o bem dela, mas também para o nosso bem, como igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos o que a sua palavra coloca diante de nós. Com a ajuda do Espírito Santo, mesmo as coisas que parecem complicadas, se tornam em armas poderosas e abençoadoras nas nossas vidas, se assim deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Amém? Amém. Vamos participar então, queridos, vamos